Explanando Jujutsu Kaisen capítulo 164, eu sou o LP e você está no canal do Geek Brasil. E nós vamos falar sobre a expansão dos domínios. Olha só essa conjuntura aí de palavras de uma forma bem interessante, né? Porque o capítulo 164 ele traz essa expansão e um pouco mais de entendimento sobre os domínios. E a gente vai falar bastante aqui sobre esse aspecto, né? Porque a gente teve toda ali uma introdução disso. A gente já tinha ali uma espécie de um combo fatality, né? Ali envolvendo aos domínios. E a gente tem mais entendimentos a partir de agora, né? A gente sempre realmente viu os domínios como aquele grande ápice, né? Como se fosse realmente um hit fatal, né? Como se fosse ali um fatality, né? Um combo fatality de um jogo, né? Quando você carrega toda a sua energia, quando você realmente trama todo o seu inimigo ali, e aí você usa essa última estratégia para poder aniquilar ali o seu oponente, né? E aí a gente tem essas explicações de uma forma muito interessante de como os domínios também podem servir como ferramentas, né? Porque a gente sempre teve ali uma visão de que, nossa, o Itadori vai ter um grande domínio, que vai ser fatality, que vai pegar ali o seu oponente, vai destruir ele e vai ter todo esse destaque. Só que não. A gente já começou a observar que o Tengen provavelmente ali com as explicações do personagem, junto ali com o Gege, ele começa a colocar para nós de que o caminho do Itadori pode ser seguido de uma forma diferente. Porque se personagens como Gojo, Sukuna e Jogo têm ali expansões de domínios na qual fazem com que os oponentes sejam completamente destruídos, o Itadori provavelmente pode seguir os caminhos do Higuruma. E a gente vai falar sobre isso mais no final desse vídeo, mas só para deixar aqui um detalhe bem interessante sobre o caminho que o Itadori pode prosseguir em busca do seu domínio. Bom, durante o capítulo 164 nós temos a explicação do Tengen, que ele fala ali de que nem sempre os domínios foram seguidos para serem aplicados como um fatality, né? Como algo do Mortal Kombat ou coisa do tipo. Mas que existem dois tipos de domínios que podem mexer ali também com a limitação do corpo de um feiticeiro. Ou seja, esse domínio aplica uma regra, olha só, bem parecido com aquilo que a gente está tendo no jogo do abate. Ele aplica uma regra ali no ser humano e esse ser, esse oponente não consegue utilizar ali algo relacionado àquilo que foi aplicado. Então a gente tem ali um domínio que só feiticeiros high ground conseguem utilizar ali basicamente de uma forma muito aplicável, de uma coisa muito cabulosa. E agora nós temos domínios em que feiticeiros com bastante controle da sua energia amaldiçoada também conseguem utilizar através das suas ferramentas de batalha. E esse basicamente é o caso ali do Higuruma, que acaba fazendo isso contra o Itadori. Ele meio que tipo coloca o Itadori dentro da sua expansão de domínio e cara, pra mim é uma das melhores expansões envolvendo a Jujutsu Kaisen. Porque o próprio Higuruma, ele é um advogado, e colocar ele ali como se fosse o próprio juiz, como se fosse ali numa situação relacionada à sua profissão, eu achei muito sensacional. Até mesmo toda a sua técnica e todo o seu desenvolvimento é algo que está intacto, é algo que está conectado ali ao personagem. Isso demonstra uma certa tipo de percepção. E ao mesmo tempo que o Tengen vai explicando para nós sobre essa expectativa envolvendo esses dois tipos de barreiras, né, de expansões de domínios, nós temos ali essa colocação de que o Higuruma, ele não usa a expansão de domínio para ser a sua ponta de flecha, mas sim para ser o seu arco. Essa é a grande perspectiva, porque se o Gojo, Jogo e também o Sukuna usam ali
as suas expansões para ser a sua ponta de flecha, para ser a sua ponta de lança, a expansão do Higuruma é o próprio arco. Então ele meio que cria uma vantagem para si contra o seu oponente. É por isso que ele coloca o Itadori em seu julgamento e basicamente acaba restringindo ou acaba dissolvendo a energia amaldiçoada do personagem por não ter conseguido comprovar a sua inocência perante o Judgment. E basicamente, quando o Itadori entende isso, é que a gente começa a fazer algumas conexões sobre como que o personagem pode ter ali uma caracterização envolvendo ao seu domínio. Desde o começo de Jujutsu Kaisen, a gente tem ficado espantado pela força implacável do Itadori. O Itadori é um ser realmente muito, digamos assim, porradeiro. Ele é quase tão porradeiro quanto a Maki, né? Seria até interessante ver uma batalha entre os dois, né? Mas o Itadori, ele é quase tão porradeiro quanto a personagem, na qual a gente tanto ama. E aí o Itadori, ele sendo essa pessoa que desce a porrada em todo mundo, tem uma força implacável, a gente tem ali o Black Flash como um dos maiores poderes do personagem, não ficaria muito ali convincente se o Itadori tivesse ali um poder, uma expansão de domínio na qual ele usasse qualquer tipo de situação que não fizesse ligação dele ser um porradeiro. E aí, quando o Higuruma acaba utilizando ali a sua expansão de domínio, logo a gente percebe que ele cria uma vantagem para si. Ele acaba anulando a energia amaldiçoada do Itadori para poder cair na porrada contra ele usando a sua energia amaldiçoada. Que o Higuruma também não contava, né, sobre o personagem ter uma força implacável. Só que mesmo assim é uma desvantagem, porque ele não vai conseguir utilizar o Black Flash ou outros golpes que derivam ali da sua energia amaldiçoada. E o Itadori, ele é uma pessoa que observa muitas coisas, ele aprende através ali de olhar toda a situação. E é basicamente aquilo que o Gojo ensinou para ele, que ele precisa aprender olhando tudo que está acontecendo ao seu redor. E o personagem fazendo isso, transmitindo para nós toda essa situação, faz com que ele comece a raciocinar de que talvez ali a melhor expansão não seja conectada a dar um golpe final, mas sim criar um ambiente ideal para a minha batalha. Definitivamente se criar um ringue para que eu possa lutar contra os meus oponentes. E aí o personagem consegue desenvolver mais as suas habilidades e até mesmo criar restrições contra os seus oponentes, para que se então ele consiga dar ali as suas bordoadas, os seus pontapés e as suas porradas na qual ele é tanto aclamado. O Itadori, ele não é uma pessoa que tem uma afinidade tão grande com a energia amaldiçoada como o Megumi, ou uma pessoa extremamente ali inteligente como a Nobara, mas basicamente o Itadori, ele consegue perceber, ele tem uma percepção rápida sobre tudo que está acontecendo no seu ambiente e ao mesmo tempo sobre como ele pode aprimorar ainda mais as suas habilidades. Então, se fosse para apostar sobre a expansão de domínio do Itadori, não estou falando de uma mesclagem ali da sua energia amaldiçoada com o Sukuna, se fosse para apostar realmente sobre uma expansão de domínio do personagem, eu apostaria em uma expansão de domínio muito parecida com aquilo que a gente viu com o Higuruma.